Imagine um homem de terno impecável, dono de arranha-céus e jatos particulares, acordando no chão frio de uma calçada, com nada além de um carrinho de lanches enferrujado ao lado. Ele perdeu tudo, a empresa, a família, o nome, em uma única noite de traição. Mas foi ali, entre o cheiro de óleo quente e o barulho das buzinas, que ele decidiu reconquistar o mundo, uma coxinha de cada vez. O que você faria se perdesse absolutamente tudo? Desistiria ou usaria as cinzas para construir um império ainda maior? Essa é a história de Rafael. Uma jornada que vai te fazer sentir o gosto amargo da queda e o doce da vitória, até a última palavra. Rafael Costa tinha 38 anos quando o mundo o coroou rei. Nascido em uma favela no Rio de Janeiro, ele subiu a escada da vida com as próprias mãos. Estudou à noite, trabalhou de dia e aos 30 já era dono da maior rede de supermercados do Brasil. As revistas o chamavam de O Milagre de Botas Surradas. E ele sorria nas capas, com a esposa Laura ao lado e os 2 filhos pequenos nos braços. Rafael era o tipo de homem que acordava às 4 da manhã para checar as lojas, que lembrava o nome de cada funcionário, que doava cestas básicas nas comunidades onde crescera. "Eu nunca esqueço de onde vim", dizia ele, com um sotaque carregado de orgulho carioca, enquanto apertava a mão de um caixa que acabara de ser promovido. Em casa deles era um palacete na Barra da Tijuca, com vista para o mar que brilhava como ouro ao amanhecer. Laura, sua companheira desde a adolescência, era o equilíbrio perfeito. Doce, firme, a mulher que o lembrava de rezar antes das refeições, mesmo quando o relógio marcava meia-noite. Os filhos, Pedro e Sofia, corriam pelo jardim, rindo alto, enquanto Rafael planejava a expansão internacional da empresa. A vida parecia um conto de fadas com final feliz garantido. Mas o conflito chegou como um furacão silencioso, disfarçado de confiança. O sócio de Rafael, Marcelo, era como um irmão. Cresceram juntos na mesma rua de terra batida, dividiram sonhos e riscos. Marcelo cuidava das finanças e Rafael confiava cegamente. "Você é o cérebro, eu sou o coração", brincava Rafael, assinando papéis sem ler. O que ele não sabia era que Marcelo vinha desviando milhões há anos, falsificando balanços, criando empresas fantasmas. Quando o esquema veio à tona, foi como uma bomba atômica. Fornecedores não pagos, bancos cobrando dívidas astronômicas, a Receita Federal batendo à porta. Rafael tentou salvar tudo, vendeu o carro de luxo, hipotecou a casa, implorou a investidores. Mas era tarde. Em uma assembleia fria, com advogados de ternos caros, Marcelo o acusou de ser o culpado, apresentando documentos falsos que pareciam verdadeiros. A mídia caiu em cima. Magnata fraudulento perde império. Laura chorou ao ver o marido algemado na TV. Os filhos confusos, perguntando por que o papai estava preso como nos filmes. Rafael passou uma noite na cadeia, sentindo o cheiro de mofo e desespero, enquanto o mundo que construiu desabava como castelo de cartas. Ao sair sob fiança, encontrou a casa vazia. Laura levara as crianças para a casa dos pais, incapaz de lidar com a humilhação. "Eu te amo, mas não aguento mais", escreveu ela em um bilhete que ele leu 1000 vezes, até as letras borrarem com lágrimas. O ponto mais baixo foi uma queda livre para o inferno. Rafael vagou pelas ruas do Rio, sem um centavo no bolso, o orgulho despedaçado. Dormiu em albergues, comeu em sopões, sentiu o olhar de desprezo de ex-funcionários que outrora o idolatravam. A injustiça queimava como ácido. Ele, que sempre pagara em dia, que criara empregos para milhares, agora era tratado como criminoso. Uma noite, sentado em um banco na praia de Copacabana, viu o mar revolto e pensou em acabar com tudo. O peso da traição, da perda, da solidão era insuportável. "Eu construí tudo isso com suor, e agora não sobrou nem uma migalha", murmurava ele, a voz rouca de tanto chorar.
Os filhos não podiam mais vê-lo. Laura, aconselhada por advogados, temia que ele influenciasse negativamente. Rafael escreveu cartas para eles que nunca foram entregues. O homem que um dia comandava reuniões em salas de vidro, agora catava latinhas para trocar por comida. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som das ondas, e ele se perguntava se Deus havia esquecido seu nome. Foi então que um elemento de esperança surgiu, pequeno e improvável, como uma semente em solo seco. Rafael encontrou um carrinho de lanches abandonado atrás de um mercado fechado, enferrujado, com uma roda quebrada, mas ainda com um fogareiro e algumas panelas. Lembrou-se da mãe, que vendia coxinhas na porta da igreja para sustentar a família. Se ela conseguiu com nada, eu consigo com menos, pensou ele, sentindo um fogo antigo reacender no peito. Consertou o carrinho com arames e fita adesiva, comprou farinha e frango com as moedas das latinhas. Na primeira manhã, posicionou-se na saída do metrô, o cheiro de óleo quente se misturando ao ar salgado. Coxinha quentinha, R$2, gritava, a voz tremendo de vergonha. As pessoas passavam, algumas riam, outras ignoravam. Mas uma senhora idosa parou, olhou nos olhos dele e disse: "Você tem cara de quem já foi alguém. Não desista." Comprou 3 coxinhas e deixou uma nota de 10 sem esperar troco. Rafael chorou ali mesmo, escondido atrás do carrinho, sentindo que talvez ainda houvesse humanidade no mundo. A reviravolta começou devagar, como o nascer do sol. Rafael aprimorou as receitas, adicionou temperos secretos da mãe, criou molhos caseiros, caprichou no recheio. As coxinhas eram diferentes, crocantes por fora, suculentas por dentro, com um sabor que fazia as pessoas voltarem. Um motoboy pediu para revender no escritório. Uma escola próxima encomendou para o lanche dos alunos. Rafael acordava às 3 da manhã. Preparava tudo sozinho, o suor escorrendo pelo rosto enquanto o carrinho virava ponto fixo. Ele anotava cada cliente fiel em um caderno surrado. Lembrava nomes. Perguntava sobre os filhos. Eu sempre dizia: "O segredo não é o dinheiro, é o carinho na massa", contava ele, sorrindo pela primeira vez em meses. O carrinho ganhou pintura nova, um toldo colorido e o nome Império da Coxinha. Uma piada interna que viralizou nas redes quando um influenciador postou: "Melhor coxinha do Rio, feita por um cara que já foi bilionário." As filas cresceram, atravessando quarteirões. Rafael contratou um ajudante, depois 2, depois abriu um segundo carrinho. O dinheiro começou a entrar, não milhões, mas o suficiente para alugar um quartinho, comprar roupas decentes e, o mais importante, reconquistar a confiança de Laura. Ela o viu na TV local sendo entrevistado e algo no olhar dele a fez lembrar do rapaz que conhecera na adolescência. A revelação emocional veio em uma tarde chuvosa, quando Pedro e Sofia apareceram de surpresa na frente do carrinho. Laura os trouxera, hesitante, mas incapaz de negar aos filhos o pai que tanto sentiam falta. Rafael largou a espátula, as mãos tremendo, e correu para abraçá-los. "Papai, você vende coxinhas agora?" perguntou Sofia com os olhos arregalados. Ele riu e chorou ao mesmo tempo, sentindo o cheiro do cabelo deles como o maior luxo do mundo. Naquela noite, sentados em um banco da praça, Rafael contou tudo: a traição, a queda, a lição. "Eu perdi um império de concreto, mas ganhei um de verdade, o amor de vocês", disse ele, a voz embargada. Laura o perdoou ali, beijando-o sob a chuva como nos velhos tempos. A transformação foi completa. Rafael expandiu o negócio, abriu uma rede de food trucks, depois lojas físicas, sempre com o mesmo cuidado artesanal. Contratou ex-presidiários, mães solteiras, jovens da favela. Gente que, como ele, merecia uma segunda chance. Marcelo, o ex-sócio, foi preso anos depois, e Rafael o visitou na cadeia, não por vingança, mas para dizer: "Eu te perdoo, porque o ódio não constrói nada."
No desfecho tocante, uma década depois, Rafael estava no topo outra vez, mas um topo diferente. O novo império valia bilhões, mas ele ainda fazia questão de fritar a primeira coxinha do dia em um carrinho restaurado, exposto na sede da empresa como troféu. Seus filhos estudavam nas melhores escolas. Laura comandava a fundação que ajudava empreendedores em dificuldade, e o carrinho original virou símbolo de superação. Em um evento beneficente, Rafael subiu ao palco e disse: "Eu não reconstruí um império, eu construí uma vida, porque o verdadeiro sucesso não é o que você tem, é quem você se torna quando perde tudo." A plateia chorou, aplaudiu de pé, e ele olhou para o céu, agradecendo à mãe que o ensinara a nunca desistir. A moral dessa história corta a alma. A queda não é o fim, é o começo disfarçado. Quando tudo parece perdido, o universo te dá um carrinho enferrujado e pergunta: "Você tem coragem de recomeçar?" Se essa jornada te fez sentir o coração apertar e depois explodir de esperança, compartilhe com alguém que está no fundo do poço hoje. Você já recomeçou do zero? Já viu alguém transformar cinzas em ouro? Conte nos comentários. Sua história pode ser a faísca que acende outro império. E se esse relato falou com a sua alma, se inscreva no canal. Mas só se você acredita que todo mundo merece uma segunda coxinha na vida.